Ethereum é, na essência, uma plataforma de computação descentralizada. Pode ser entendida como se fosse um computador, mas não é executado em um único dispositivo. Em vez disso, roda simultaneamente em milhares de máquinas em todo o mundo, ou seja, não existe um dono. O Ethereum, como o Bitcoin e outras criptomoedas, possibilita transferências de dinheiro digital. No entanto, ele é capaz de muito mais. Você pode escrever seu próprio código utilizando a tecnologia e interagir com aplicativos descentralizados criados por outros usuários utilizando a plataforma. Simplificando, a principal ideia por trás do Ethereum é que os desenvolvedores podem criar e lançar códigos que são executados em uma rede distribuída e não em um servidor centralizado. Isso significa que, em tese, esses aplicativos não podem ser desativados, censurados ou de qualquer maneira controlados, uma vez que não existe provedor central que possa ser acionado para que sejam feitas requisições nesse sentido. O Ethereum foi a primeira blockchain da segunda geração e continua sendo a mais proeminente até hoje. Possui semelhanças com o Bitcoin e pode executar várias das mesmas funções. Mas na realidade, as duas são muito diferentes e cada uma tem as suas próprias vantagens e desvantagens. Poderíamos definir o Ethereum como uma máquina de status. Isso significa que, a qualquer momento, você tem um snapshot, ou seja, uma informação instantânea de todos os saldos da conta e contratos inteligentes, mostrando como eles estão naquele instante. Certas ações farão com que o status seja atualizado, o que significa que todos os nós da rede Ethereum atualizam seu próprio snapshot para divulgar a alteração. Os contratos inteligentes executados no Ethereum são acionados por transações, de usuários ou de outros contratos. Quando um usuário envia uma transação para um contrato, todos os nós da rede executam o código do contrato e registram o output, ou seja, a saída da transação. Isso é feito usando a Ethereum Virtual Machine, EVM, que converte os contratos inteligentes em instruções que o computador pode ler. Para atualizar o status, um mecanismo especial chamado de mineração é usado. Até 2021, a mineração era feita integralmente utilizando o Proof of Work, semelhante ao Bitcoin. Contudo, a partir da implantação do Ethereum 2.0, o mecanismo de consenso passa a ser híbrido, utilizando-se também o Proof of Stake. Para se entender o Ethereum e a sua relevância, é importante que se saiba o que é um contrato inteligente. Trata-se de um código que especifica que, caso determinada condição seja atingida, será imediatamente executada uma ação, sem a necessidade de um intermediário. O código em si não é inteligente. Nem estamos falando de um contrato no sentido tradicional da palavra. Mas chamamos de contrato inteligente porque ele, como um contrato tradicional, faz cumprir acordos entre as partes, porém de forma mais inteligente por ser auto-executável caso sejam preenchidas certas condições. Quem criou esse conceito foi Nick Szabo, no final dos anos 90, que usou o exemplo de uma máquina de venda automática para explicar como uma transação pode ser perfeitamente processada sem a necessidade de um intermediário ou de um terceiro de confiança. No caso de uma máquina de venda automática, existe um contrato simples sendo executado. Os usuários inserem a moeda e, em troca, a máquina entrega o produto escolhido. Um contrato inteligente aplica esse tipo de lógica em um cenário digital. Você pode especificar algo simples no código, como retornar a mensagem Olá Mundo quando 2 Ethers forem enviados para esse contrato, ou usar para transações mais complexas, que necessitem de um terceiro de confiança para serem executadas quando se utilizando tecnologias tradicionais. Um exemplo que eu gosto muito é o do seguro aluguel. Suponha que você vai alugar um imóvel no Brasil. Geralmente, para os que não possuem fiador, existem duas escolhas. Um seguro fiança, ao custo de um aluguel extra ao ano, ou depositar 3 meses de aluguel ao proprietário, o que muitas vezes deixa de ser uma opção pela possibilidade de abusos. Com o Ethereum, uma terceira opção seria programar um contrato de aluguel como um contrato inteligente. Depositar a garantia de 3 meses de aluguel nesse contrato inteligente, prevendo o seguinte: no vencimento do aluguel, todo dia 1, por exemplo, o valor correspondente deve ser depositado no contrato inteligente. Caso isso ocorra, o pagamento será imediatamente liberado para a carteira digital do proprietário. Caso contrário, o contrato inteligente irá descontar a garantia relativa a um mês de aluguel e liberá-lo ao proprietário. Pode não ser algo intuitivo, mas as unidades usadas no Ethereum não são chamadas de Ethereum ou Ethereums. Ethereum é o protocolo em si, mas a criptomoeda que ele emite é conhecida como Ether ou ETH. Ele teve início com um jovem programador brilhante chamado Vitalik Buterin, que imaginou uma maneira de levar adiante as ideias inauguradas pelo Bitcoin e utilizá-las de forma prática para qualquer tipo de aplicação. O conceito se expandiu até o surgimento da Ethereum.
Ele foi proposto por Buterin em uma publicação no blog de 2013 intitulada Ethereum, The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Em seu post, ele descreveu uma ideia de uma blockchain Turing Complete, um computador descentralizado que, com tempo e recursos suficientes, poderia executar qualquer aplicativo. A ideia é que, com o tempo, os tipos de aplicações que poderiam ser implantadas em uma blockchain seriam limitadas apenas pela imaginação dos desenvolvedores. Nesse sentido, um dos principais objetivos do Ethereum é justamente de descobrir se a tecnologia blockchain tem usos válidos fora das limitações intencionais do Bitcoin. O Ethereum foi lançado em 2015, com um fornecimento inicial de 72 milhões de Ethers. Mais de 50 milhões desses tokens foram distribuídos em uma venda pública de tokens chamada de Initial Coin Offerings, ICO ou Oferta Inicial de Tokens, em português, onde aqueles que desejavam participar podiam comprar tokens Ether em troca de bitcoins ou moeda fiduciária. Por fim, vale trazer uma curiosidade importante sobre o Ethereum. Com ele, formas totalmente novas de colaboração aberta através da internet tornaram-se possíveis. Vamos considerar, por exemplo, as DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, ou Organizações Autônomas Descentralizadas, em tradução livre, que são entidades governadas por códigos de computador, semelhantes a um programa de computador. Uma das primeiras e mais ambiciosas tentativas de organização desse tipo foi a DAO, que seria composta de contratos inteligentes complexos executados sobre o Ethereum, funcionando como um fundo de risco autônomo. Os tokens da DAO foram distribuídos em uma ICO e deram uma participação acionária juntamente com o direito de voto a todos os detentores do token. Pouco depois do seu lançamento, no entanto, agentes mal intencionados exploraram uma vulnerabilidade na DAO e roubaram quase um terço de seus fundos. Vale lembrar que naquela época, 14% de todo o suprimento de Ethers estava travado na DAO. Obviamente, esse foi um evento devastador para a ainda inexperiente rede Ethereum. O evento resultou em acaloradas discussões. Alguns entendiam que a Fundação Ethereum deveria intervir na questão, criando um fork em sua cadeia anterior ao hack, que resultaria na restituição dos usuários que tiveram seus DAOs hackeados, enquanto outros argumentavam que, por mais desagradável que tivesse sido esse incidente, a Fundação jamais poderia intervir, sob pena de comprometer a descentralização do projeto. O resultado foi que a cadeia do Ethereum sofreu um hard fork, se separando em duas novas cadeias. Em uma delas, as transações maliciosas foram efetivamente revertidas para restaurar os fundos. Essa cadeia é agora conhecida como a blockchain Ethereum. Já a cadeia original, onde as transações não foram revertidas e a imutabilidade foi mantida, agora é conhecida como Ethereum Classic, cuja moeda digital emitida é o ETC. O evento serviu como uma dura lição sobre os riscos dessa tecnologia e mostrou como confiar grandes quantias em um código autônomo pode ser perigoso. Foi também um exemplo interessante de como pode ser difícil a tomada de decisões coletivas em um ambiente aberto e descentralizado. Apesar das vulnerabilidades de segurança que ocorreram na DAO, esse caso permitiu ilustrar perfeitamente o potencial dos contratos inteligentes, ao permitir a colaboração trustless, ou seja, sem a necessidade de confiança, em larga escala pela internet. Ethereum é multifacetada, dando flexibilidade total ao criador do contrato inteligente. Por conta do seu histórico de 5 anos de funcionamento ininterrupto com alto poder computacional, hash rate, de mineradores, trata-se de uma das redes mais seguras para transações rápidas e registros de informação.